O Guardião das Sombras. Meu nome é Joaquim Ferreira, tenho 50 anos e trago comigo um fardo que nunca deveria ter sido colocado sobre os ombros de um homem. Trabalhei como vigilante noturno em um cemitério municipal por quase uma década. E digo sem exagero, nenhum ser humano deveria ser obrigado a enfrentar a solidão e o silêncio da noite cercado por tantas covas. Quem já passou por isso sabe. Quem não passou jamais acreditaria se eu contasse. Hoje, muitos me chamariam de louco. Talvez até eu mesmo me chamasse, se não fosse pelo fato de que ainda acordo, suando frio, com os mesmos sons, as mesmas vozes, os mesmos olhos me encarando da escuridão. Não é imaginação, não foram sonhos. Aquilo aconteceu noite após noite durante anos. E cada vez que a lua cheia desponta no céu, tenho certeza de que ainda me esperam lá dentro. O cemitério onde trabalhei ficava afastado da cidade, no alto de uma colina. Cercado por muros altos de pedra, tinha apenas um portão de ferro maciço na entrada principal. Durante o dia parecia pacato, quase belo. Havia árvores antigas espalhadas, flores plantadas nos túmulos mais recentes e visitantes caminhando em silêncio. Mas bastava o sol desaparecer para que tudo mudasse. Aquele lugar tinha uma segunda face, oculta, sombria, que só se revelava para quem ficava ali à noite. Minha função era simples: rondar os corredores de lápides, verificar os mausoléus, garantir que não houvesse invasores ou vandalismo. Mas o que me aguardava não era gente viva. Era o contrário. Na primeira semana, nada aconteceu. O vento assoviava pelas árvores, os insetos faziam seus barulhos, e eu caminhava com a lanterna, tentando me acostumar ao peso do silêncio. Mas na 8ª noite algo mudou. Eram 2 da manhã, quando ouvi o que parecia ser uma voz chamando meu nome. Baixa, rouca, mas clara. Joaquim! Ecoou, vinda de algum ponto entre os túmulos. Gelei. Não havia ninguém além de mim ali. Caminhei devagar, a lanterna tremendo na mão, até chegar diante de um túmulo antigo, de mármore rachado. O nome gravado era Joaquim da Silva, 1871-1903. Meu coração disparou. A voz havia parado, mas a sensação de que eu estava sendo observado nunca mais me deixou. Foi a primeira noite em que senti que algo me acompanhava em cada passo. Com o tempo, percebi que certas áreas do cemitério eram piores que outras. O setor das crianças, que nós chamávamos de setor dos anjos, era o mais insuportável de todos. Fileiras de pequenas lápides, algumas com brinquedos deixados pelos pais, outras já esquecidas pelo tempo. Ali, as coisas aconteciam quase toda noite. Eu escutava risadas infantis, leves, que ecoavam entre os túmulos. Muitas vezes vi bolas velhas rolando sozinhas pela terra batida. Uma vez, ao passar por uma lápide de 1922, vi uma boneca sentada sobre a pedra. Não teria nada de estranho, não fosse pelo fato de que seus olhos de vidro me acompanharam enquanto eu caminhava. Quando voltei minutos depois, a boneca havia desaparecido. Mas a pior experiência naquele setor aconteceu em um inverno rigoroso. Eu rondava o local quando vi pegadas pequenas na terra úmida, como de pés descalços de criança. Segui as marcas por uns 20 metros até um túmulo. Na lápide estava escrito: Maria Clara, 6 anos, 1910-1916. As pegadas terminavam ali. Enquanto lia a inscrição, senti uma mão fria segurar a barra da minha calça. Olhei para baixo e vi nada. Apenas a marca da mão impressa na poeira. No centro do cemitério havia um ossuário construído como uma pequena capela.
Dentro, dezenas de gavetas guardavam restos mortais recolhidos de covas antigas. O lugar tinha um cheiro úmido, sufocante, e sempre que eu passava por ali, sentia calafrios. Certa noite, ouvi batidas secas vindo de dentro. 3 toques seguidos, como se alguém batesse na porta pedindo para sair. Hesitei, mas a curiosidade falou mais alto. Empurrei a porta e entrei. A escuridão parecia mais densa ali dentro do que em qualquer outro ponto do cemitério. Apontando a lanterna, percebi que algumas gavetas estavam entreabertas. Ossos se projetavam para fora, como se tivessem sido empurrados de dentro. Foi então que ouvi um som impossível de esquecer. O arrastar de pés no chão, atrás de mim. Girei a lanterna. Nada. Mas as gavetas agora estavam todas abertas, e dentro delas não havia apenas ossos. Havia marcas frescas de unhas arranhando o metal. Corri dali e nunca mais entrei voluntariamente. Houve uma noite em que tudo saiu do controle. Estava sentado no banco próximo ao portão principal, por volta das 3 da manhã, quando ouvi os cães dos arredores começarem a uivar em uníssono. O ar ficou pesado, parado, como se o vento tivesse morrido. Foi então que vi. Dezenas de sombras começaram a se mover entre os túmulos. Não eram pessoas. Eram figuras altas, magras, sem rosto. Caminhavam lentamente, como em uma procissão silenciosa. Tentei correr para o portão, mas meus pés pareciam afundar no chão. Quanto mais me esforçava, mais distante o portão parecia ficar. As sombras se aproximavam, contornando os mausoléus, e senti que me cercavam. Não gritavam, não falavam, apenas me olhavam. Desmaiei. Quando acordei, o sol já nascia e eu estava caído sobre a terra fria, sozinho. Com o tempo, comecei a pesquisar sobre alguns nomes que apareciam para mim. Descobri que o túmulo de Joaquim da Silva, aquele da primeira noite, pertencia a um homem que havia sido acusado injustamente de assassinato e linchado pela população em 1903. Diziam que ele morreu clamando por justiça, jurando que voltaria para assombrar os vivos. A menina Maria Clara, cuja mão senti no tornozelo, morreu de febre escarlatina. E contam que, antes de falecer, implorava para não ser deixada sozinha. O brinquedo preferido dela era uma boneca de porcelana, que nunca foi encontrada após sua morte. Talvez fosse a mesma boneca que vi sobre a lápide. E o ossuário... o ossuário. Descobri em velhos registros que, nos anos 40, ele foi usado de forma irregular. Muitos corpos de indigentes e vítimas de violência foram colocados ali sem cerimônia, às pressas, alguns até mesmo sem estarem realmente mortos. Pessoas enterradas vivas. Talvez fossem eles que batiam nas gavetas tentando sair. Minha última noite como vigilante foi também a mais terrível. Havia uma lua cheia brilhando no céu, iluminando as lápides com um tom prateado. Senti, desde o início, que algo estava errado. O silêncio era absoluto, nem os grilos cantavam. Enquanto caminhava pelo setor dos anjos, vi várias crianças. Sim, crianças, de vestidos antigos, correndo entre os túmulos. Seus rostos estavam pálidos, sem cor, e seus olhos eram 2 buracos negros. Elas riam alto, riam de mim, apontavam na minha direção. Fugi, correndo até o ossuário. Não sei por que corri para lá. Talvez porque fosse o pior lugar, e parte de mim quisesse enfrentar tudo de uma vez. Ao entrar, as portas se fecharam sozinhas atrás de mim. Fui engolido por uma escuridão sufocante. De repente, vozes começaram a ecoar. Não mais murmúrios, mas gritos, lamentos, choros. Ossos caíam das gavetas, espalhando-se pelo chão. Então a cadeira, aquela maldita cadeira no canto, se moveu sozinha para o centro da sala. Senti mãos invisíveis me empurrando,
me forçando a sentar. Cordas frias se enrolaram em meus pulsos, prendendo-me. Vi corpos se formando diante de mim, pedaço por pedaço, ossos se juntando, carne se recompondo em manchas escuras. Eles me cercaram e cada um repetia meu nome em coro. Joaquim, Joaquim. Não sei como escapei. Só lembro de acordar dias depois, em um hospital. Disseram que me encontraram desacordado próximo ao portão, em estado de choque. Pedi demissão imediatamente, mas nunca mais tive paz. Ainda hoje, quando fecho os olhos, vejo aquelas sombras caminhando em procissão. Sinto as mãos frias das crianças puxando minhas roupas. Escuto as batidas no ossuário. E sei, no fundo do meu ser, que o cemitério não terminou comigo. Ele apenas espera, um dia sei que voltarei. O fantasma da estrada. Olá, eu sou o Marcos Ricardo, mas todos me chamam de Marcado. Eu nunca fui um homem de acreditar facilmente em lendas, mas certas experiências têm o poder de corroer até a convicção mais firme. Desde pequeno, ouvi histórias sobre o fantasma da estrada contadas por motoristas veteranos, viajantes solitários e até por policiais rodoviários que, entre uma ocorrência e outra, juravam ter visto algo inexplicável. Diziam que, em noites de neblina, especialmente quando a lua mal conseguia atravessar o véu das nuvens, uma figura surgia à beira do asfalto, pedindo carona com olhar triste e roupas brancas, quase sempre uma mulher. Alguns contavam que ela era uma jovem morta em acidente trágico. Outros diziam que fora vítima de violência. E havia até quem afirmasse que não se tratava de uma pessoa, mas de um presságio. Vê-la significava que algo terrível estava prestes a acontecer. Eu ria dessas histórias. Tratava-as como invenções para assustar os mais novos, até o dia em que, sem querer, minha vida se entrelaçou com essa lenda. Tudo começou em uma viagem noturna. Era sexta-feira e eu tinha passado o dia inteiro trabalhando em um serviço longe de casa. Estava exausto, mas precisava retornar ainda naquela noite, porque prometera estar presente no aniversário da minha filha na manhã seguinte. A estrada cortava uma região de mata densa, cheia de curvas fechadas e longos trechos sem iluminação. Apenas os faróis do carro e o som constante dos pneus sobre o asfalto me acompanhavam. Às vezes, eu ligava o rádio para espantar o silêncio, mas a recepção era ruim. Só chiados e vozes distorcidas surgiam. Então, preferi deixar desligado, ouvindo apenas o motor e o próprio coração, que batia mais acelerado do que eu gostaria de admitir. Eram quase 2 da manhã quando a neblina começou a se formar. Primeiro, como um sopro leve, quase inofensivo, mas logo se transformou em um manto espesso que reduzia minha visão a poucos metros. Tive de diminuir a velocidade, apertar os olhos e me esforçar para manter o carro dentro da faixa. Foi nesse ambiente que a vi pela primeira vez. À beira da estrada, iluminada pela luz fraca dos faróis, surgiu a silhueta de uma mulher. Estava de vestido branco, longo, que contrastava com a escuridão ao redor. Ela não acenava, não se movia. Apenas permanecia ali, estática, como se já soubesse que eu iria parar. Senti um arrepio subir pela espinha. Meu primeiro impulso foi acelerar e seguir adiante, mas algo dentro de mim me obrigou a reduzir ainda mais e encostar o carro. Talvez fosse o instinto humano de ajudar, talvez fosse a curiosidade, ou talvez fosse o peso das histórias que eu sempre ouvira e nunca acreditara. O fato é que estacionei. A mulher se aproximou lentamente. Seu rosto estava parcialmente coberto pelo cabelo escuro, molhado pela neblina, mas pude perceber traços delicados, olhar melancólico e uma palidez que não parecia natural. Quando abriu a porta do passageiro e entrou, o ar dentro do carro esfriou de uma forma quase dolorosa, como se eu tivesse ligado o ar-condicionado no máximo. Ela não disse nada, apenas se ajeitou no banco, com as mãos sobre o colo e olhou para a frente.
Engoli em seco tentando encontrar palavras, mas só consegui balbuciar. Boa noite. Você está bem? Nenhuma resposta. Apenas silêncio. A única coisa que ouvi foi a respiração lenta dela, ou pelo menos o que eu achava ser respiração. Decidi não insistir. Liguei novamente o carro e voltei à estrada, sentindo os dedos suarem no volante. A cada curva eu olhava de relance para ela. O vestido parecia antigo, amarrotado, como se tivesse sido usado em outro tempo. O cheiro que exalava não era de perfume ou suor humano, mas algo estranho, uma mistura de terra úmida e ferro. Tentei disfarçar o medo perguntando para onde ela ia, mas o silêncio continuou absoluto. Então, depois de alguns minutos que pareceram horas, ela finalmente falou. A voz era baixa, quase um sussurro, mas clara o suficiente para me gelar o sangue. Você pode me deixar no quilômetro 47? Eu sabia que naquele trecho havia apenas uma curva perigosa e uma pequena capela abandonada, que os caminhoneiros usavam como ponto de referência. Perguntei se era ali que ela morava, mas ela não respondeu. Apenas repetiu, desta vez mais firme, no quilômetro 47. O frio dentro do carro aumentava a cada quilômetro percorrido. Minha respiração já formava pequenas nuvens diante do rosto. Eu sabia que algo estava errado, profundamente errado, mas não conseguia simplesmente expulsá-la. Era como se uma força invisível me obrigasse a obedecer. Quando finalmente chegamos ao tal quilômetro, reduzi a velocidade e encostei o carro. Virei-me para o lado do passageiro para avisá-la que havíamos chegado. Mas o banco estava vazio. O coração quase parou dentro do peito. Pisei no freio com força e fiquei ali, imóvel, olhando para o espaço vazio ao meu lado. A porta nunca tinha se aberto. Eu não ouvira som algum. E ainda assim, ela havia desaparecido. O silêncio da noite pesava sobre mim, quebrado apenas pelo meu próprio ofegar. Demorei alguns minutos para recuperar a coragem e sair dali. Acelerei, quase atropelando as sombras da estrada, tentando afastar aquele terror. Porém, o mais assustador ainda estava por vir. Quando cheguei em casa, já com o sol nascendo, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Minha esposa percebeu meu estado, mas eu inventei uma desculpa qualquer, dizendo que estava cansado. Durante o aniversário da minha filha, forcei sorrisos, mas minha mente voltava sempre ao quilômetro 47. Era como se algo tivesse ficado lá, à minha espera. Na noite seguinte não consegui dormir. Os ruídos da casa pareciam mais altos, e em certos momentos eu jurava ouvir passos no corredor, mesmo sabendo que todos dormiam. Fui até a sala beber água, e quando olhei pela janela, vi algo que me fez quase deixar o copo cair. Na calçada, parada sob o poste apagado, estava a mesma figura de vestido branco. O rosto ainda coberto pelos cabelos, a pele pálida, imóvel como uma estátua. Fechei as cortinas imediatamente, mas o coração batia tão forte que pensei que fosse desmaiar. Desde então, ela não me deixou em paz. Às vezes, aparece no retrovisor do carro, mesmo quando estou sozinho. Outras vezes, surge no espelho do banheiro, atrás de mim, apenas observando em silêncio. Uma madrugada, acordei com o som da porta do quarto se abrindo sozinha e tive certeza de que ela estava ali, parada ao lado da cama. Minha esposa não percebeu nada, mas eu sentia o frio cortar minha pele. Comecei a pesquisar obsessivamente sobre a lenda. Descobri que naquela mesma estrada, no quilômetro 47, uma jovem havia morrido em acidente há mais de 30 anos. Estava a caminho do casamento quando o carro derrapou na curva e capotou. Dizem que ela foi encontrada ainda com o vestido branco, presa entre as ferragens. Alguns acreditam que sua alma nunca conseguiu seguir adiante e que vaga pela estrada, buscando chegar a um destino que jamais alcançou. Outros dizem que ela se vinga de motoristas, levando-os a acidentes fatais. Não sei em qual versão acreditar. Só sei que, desde aquela noite, minha vida se transformou em um tormento constante. O fantasma da estrada não é apenas uma história para assustar viajantes. Eu o vi, eu o levei no meu carro e agora ele me acompanha, como uma sombra que não se desprega.
Já pensei em voltar ao quilômetro 47 para tentar algum tipo de acerto, talvez acender velas na capela abandonada ou rezar por sua alma. Mas o medo de encontrá-la novamente me paralisa. Há noites em que escuto sua voz sussurrando meu nome, como naquela primeira vez em que pediu carona. E tenho a sensação de que, mais cedo ou mais tarde, ela não vai apenas desaparecer do banco do passageiro. Ela vai vir morar aqui em casa e me assombrar todas as noites. Talvez essa seja a verdadeira maldição da lenda. Quem cruza o caminho do fantasma da estrada nunca mais é livre. Eu não rio mais das histórias. Eu sou parte delas agora. E se um dia, dirigindo tarde da noite, em meio à neblina, você enxergar uma mulher de vestido branco pedindo carona, pense bem antes de parar. Porque pode ser que, como eu, você nunca mais consiga se livrar dela. O Hospital Santa Dália. Meu nome é André Vasconcelos. Tenho 27 anos, sou enfermeiro e até pouco tempo atrás era um homem absolutamente cético. Cresci acreditando que tudo tinha explicação lógica, que qualquer evento estranho podia ser atribuído a falhas da mente, a ilusões, à sugestão. Sempre ri de histórias de fantasmas, de aparições em velhos hospitais, e cheguei até a zombar de colegas de faculdade que diziam acreditar em espíritos. Eu era desses que levantava o nariz e dizia: mostre-me provas, ou não existe. Hoje, escrevo com as mãos trêmulas, porque sei que fui arrogante. O que vivi no Hospital Santa Dália não pode ser explicado pela ciência, nem reduzido a um mero delírio. Há coisas que não se revelam em livros, nem em laboratórios. Há presenças que não aceitam ser ignoradas. Elas vivem no escuro, esperando que alguém abra as portas certas ou erradas. Eu fui esse alguém. Entrei para trabalhar no Santa Dália em março, uma noite chuvosa, e lembro-me de cada detalhe do meu primeiro contato com aquele lugar. O hospital era antigo, uma construção de quase 100 anos, erguido em uma colina afastada da cidade. Sua fachada branca descascada refletia a luz dos postes como um osso exposto. As janelas altas eram cobertas por grades enferrujadas. E a cada rajada de vento ouviam-se rangidos metálicos que mais pareciam gemidos. Não precisei de muito para entender porque tanta gente da cidade o chamava de Cemitério Branco. Ao atravessar a recepção, um cheiro forte de desinfetante tomou minhas narinas. Mas não era suficiente para encobrir o odor de mofo e sangue ressecado impregnado nas paredes. O teto era alto e o eco dos meus passos me fez sentir como se estivesse dentro de uma catedral abandonada. Uma enfermeira velha, de olhos fundos e olheiras arroxeadas, me recebeu. Seu nome era Márcia. Ela me olhou como quem mede a resistência de alguém e disse apenas: "Noite longa, menino. O turno das trevas nunca é fácil." Pensei que fosse uma piada amarga. Eu não sabia o quanto havia de verdade naquela frase. Meu turno começava à meia-noite. Fui designado para o corredor da internação. Um corredor estreito, com portas de ambos os lados, todas iguais, brancas, sem janelas. Lá dentro, pacientes idosos e debilitados, a maioria sedada. O silêncio era cortado apenas pelo bip constante das máquinas. Mas havia algo de errado naquele silêncio. Ele não era apenas a ausência de som. Era pesado, denso, como se estivesse cheio de algo invisível. A cada passo, sentia que não estava sozinho. Na primeira madrugada, fui chamado ao quarto de Dona Clotilde, uma senhora magra de olhos fundos. Ela tremia como uma folha, segurando o lençol até os nós dos dedos ficarem brancos. Quando me aproximei, agarrou meu braço com uma força desproporcional. Elas andam pelos corredores. Você também ouviu, não ouviu? E sem um sussurro. Antes que eu pudesse responder, ouvi. Passos arrastados, lentos, vindos do corredor. Corri até a porta, abri. Nada. Apenas o corredor vazio, iluminado por lâmpadas que piscavam. Quando voltei, os lençóis estavam gelados, como se tivessem saído de um freezer. Dona Clotilde chorava baixinho, repetindo: "Não deixe que elas cheguem perto de mim. Não deixe." Na manhã seguinte, ela foi transferida. Não a vi nunca mais. Na segunda noite, vivi algo ainda mais perturbador.
Eu caminhava pelo corredor quando uma lâmpada começou a piscar. No fim dele, vi uma figura alta, magra demais, parada, imóvel, olhando para mim. O rosto era um borrão, 2 buracos negros no lugar dos olhos. Fiquei paralisado, tentando entender. Então, a cada oscilação da luz, a figura parecia mais próxima, como se avançasse apenas na escuridão. O medo tomou conta de mim e corri, batendo numa porta lateral e me trancando lá dentro. Fiquei minutos tremendo, esperando ouvir batidas, mas o silêncio reinou. No outro dia, tentei falar com colegas sobre o que vi. Eles se esquivaram, mudaram de assunto. Apenas Márcia me chamou de canto e disse: "Não fale alto sobre o que vê aqui. Quanto mais você dá atenção, mais elas se aproximam." Aquilo me deixou intrigado, mas também assustado. Conforme as noites passavam, percebi que o hospital não era apenas um prédio velho. Era um organismo vivo. Os corredores mudavam de tamanho quando eu estava sozinho. Portas que antes estavam fechadas se encontravam abertas. Eu ouvia choros em quartos vazios e, às vezes, quando encostava a mão nas paredes, sentia calor como se elas pulsassem. Certa madrugada, ouvi um choro infantil vindo do setor pediátrico desativado. Contra todas as recomendações, segui o som. As salas estavam empoeiradas, os brinquedos quebrados no chão. O choro vinha do canto, mas quando me aproximei, cessou. Olhei para trás e vi marcas pequenas de pés descalços no pó do chão, mas não havia ninguém. Na 5ª semana, fui designado para acompanhar uma remoção no subsolo. O elevador rangia descendo devagar. O necrotério era amplo, gelado, com gavetas metálicas alinhadas nas paredes. O cheiro de formol era sufocante. Mas no fundo havia algo que me chamou a atenção. Uma porta antiga, trancada com cadeado. Perguntei a um auxiliar sobre aquilo e ele respondeu com pressa: "Não pergunte, isso é a sala antiga. O que ficou lá, que continue lá." Descobri depois que ali funcionava um setor psiquiátrico improvisado, décadas atrás. Experimentos cruéis, choques, lobotomias. Pacientes que nunca tiveram alta nem atestado de óbito. Apenas sumiram. Naquela mesma noite, sonhei que estava diante da porta. Do outro lado, vozes me chamavam. Não vozes qualquer, vozes que diziam meu nome. Sempre o mesmo sussurro: André. Com o tempo, não eram apenas sonhos. Eu ouvia meu nome sendo chamado nos corredores. Uma voz arranhada, rouca, saindo das paredes. Cada vez mais próxima. O ápice veio numa madrugada em que tentamos reanimar um paciente jovem. O desfibrilador falhou, os monitores desligaram e até as luzes se apagaram. Ficamos apenas com a lanterna de emergência. E então vi sombras projetadas na parede, distorcidas, se contorcendo, rindo, dançando ao redor da morte. O paciente faleceu e todos nós ficamos em silêncio, fingindo que nada acontecera. Eu já não suportava mais. Pedi demissão, mas não aceitaram de imediato. Disseram que eu precisava cumprir aviso. Foram as piores noites da minha vida. Passei a ter visões constantes. Em uma delas, estava no corredor principal. De repente, todas as portas se abriram ao mesmo tempo. Dentro de cada quarto, vi pacientes mortos, alguns que eu havia cuidado, me olhando em silêncio, olhos vazios. Quando pisquei, tudo sumiu. As portas estavam fechadas novamente. Os funcionários mais antigos tinham suas próprias histórias. Um dizia que vira uma criança correr pelo pediátrico, mesmo desativado há 20 anos. Outro jurava ter visto um médico morto realizar uma cirurgia na sala de operações abandonada. Márcia, a mais velha, contou-me que muitos pacientes do setor psiquiátrico nunca tiveram destino registrado. Eram apenas apagados dos livros. Comecei a investigar. Vasculhei documentos antigos, escondidos em armários empoeirados. Encontrei relatórios de tratamentos brutais, de pacientes amarrados, lobotomizados. Encontrei até fotos em preto e branco mostrando rostos de puro terror. Muitos dos nomes daqueles pacientes sumiram dos registros oficiais. Meus sonhos se tornaram cada vez mais reais. Sonhava que descia até a porta antiga, girava a chave, entrava,
Lá dentro via pessoas presas em cadeiras de contenção, com bocas costuradas, olhos arrancados, ainda vivas, implorando ajuda. E uma figura sempre de costas, alta, magra, que nunca virava o rosto. Na minha última noite não resisti. Desci sozinho ao necrotério. O cadeado da porta antiga parecia já destrancado, como se me esperasse. Abri. O que vi lá dentro não pode ser esquecido. As paredes riscadas por unhas, as manchas escuras de sangue, os instrumentos enferrujados. E no centro, uma maca sobre a qual repousava uma boneca de porcelana quebrada, suja de sangue seco. Assim que entrei, as lâmpadas estouraram. O breu tomou conta. Um coral de vozes ecoou ao meu redor, todas sussurrando meu nome. André, André. Algo gelado tocou meu ombro. Uma voz soprou no meu ouvido. Agora você também pertence a nós. Desmaiei. Acordei horas depois na recepção. Disseram que me encontraram desmaiado no corredor. Ninguém acreditou quando tentei contar. Pedi demissão imediatamente e nunca mais voltei. Mas desde então, não sou mais o mesmo. Em casa, acordo de madrugada ouvindo passos nos corredores. Sinto o cheiro de formol no meu quarto. No espelho, às vezes, vejo atrás de mim a figura alta e magra, imóvel, observando. Sei que um dia eles vão me chamar de volta. O hospital me marcou. O cemitério branco não me deixou ir. Parte de mim ainda está lá dentro, preso àquela sala. E quando finalmente eu atender ao chamado, não haverá volta. Porque uma vez que o Santa Dália escolhe alguém, esse alguém nunca mais é livre.